quero meditar com vocês num texto que me ajudou bastante, né? Os irmãos sabem do período que eu tive, né? Ainda não estou plenamente recuperado, mas graças a Deus fortalecido suficientemente para prosseguir. Foi uma perda que me abalou muito. A minha irmã Valda, que partiu aos 62 anos, era uma irmã muito querida, né? Muito próxima. E, embora ela tivesse já convivendo com essa doença há mais de 10 anos, né, essa doença crônica, que se agravou nos últimos 4 anos, mesmo assim nós tínhamos uma esperança, né, de uma sobrevida. Aí pedimos ao Senhor, né, que a curasse, e de fato ele a curou, né, não conforme as nossas expectativas, ele curou definitivamente, né, levando-a certamente para o seio de Abraão, né? Está agora desfrutando daquilo que nós chamamos de estado intermediário da alma, né? Em relação aos servos de Deus, aqueles que pertencem à comunidade da aliança, né? Já desfrutam da bem-aventurança eterna, estão plenamente consolados, né? Então, nesse sentido, Deus atendeu, superando as nossas expectativas, né, a oração que foi feita pela cura dela. Agora sim, ela está definitivamente curada. Então, um dos textos que Deus trabalhou na minha vida foi o Salmo 33, né, um salmo bem extenso, mas eu quero não trabalhar exaustivamente este salmo. Eu quero atentar, sobretudo, para o gênero, né, do salmo e também para a estrutura, tá? Então, por favor, abram suas Bíblias no Salmo 33, que diz o seguinte: eu acho que é melhor eu não fazer a leitura completa, são 22 versículos, né? Embora não seja um acróstico, mas tem um versículo para cada letra do alfabeto hebraico, né? Então, eu vou fazendo comentários, vou lendo e ao mesmo tempo já fazendo alguns comentários, tá? A primeira coisa, irmãos, quando nós nos deparamos com qualquer tipo de literatura da Bíblia, é identificar que tipo de literatura é. A gente pode agrupar os textos da Bíblia, né, de uma forma assim bem geral, em dois grandes tipos, que são as prosas e as poesias. E dentro da poesia hebraica, né, nós temos aí provérbios, nós temos sermões proféticos e nós temos os salmos. E dentro dos salmos, nós temos várias categorias, né? Aí, dependendo do autor que você vai consultar, ele vai elencar vários subgêneros, né, de salmos. Como, por exemplo, salmo de lamentação, que era o momento em que o povo de Deus, comunitariamente ou individualmente, rasgava o seu coração diante do Senhor, protestava, né, no sentido, Senhor, está doendo, por favor, vem ao meu encontro, me tira desse lamaçal. Há outros tipos de salmos, salmos de confiança, salmos que celebram a realeza, e especificamente em relação ao Salmo 33, nós temos um hino de louvor, tá? Então é importante nós identificarmos o gênero, a categoria do salmo, porque isso vai nos ajudar, inclusive, em relação à expectativa que nós temos com este salmo, tá bom? Então, uma característica de um hino de louvor é que ele tem 3 momentos. Aí eu vou apresentar para vocês a estrutura do salmo, ou o esqueleto dele. A primeira parte de um hino de louvor, irmãos, é um convite à adoração, tá? Os 3 primeiros versículos nós temos precisamente isso. Uma espécie de conclamação ao povo de Deus para que louvem ao Senhor. O segundo momento do Salmo, que é a parte mais extensa, que vai do versículo 4 até o versículo 19, nós temos aí as razões pelas quais nós devemos louvar a Deus. Ele vai apresentar várias razões. Basicamente,
quem Deus é e o que Deus faz, tá? Ele vai mostrar alguns dos atributos de Deus, algumas das qualidades de Deus e as suas obras maravilhosas, desde a obra da criação até a sua obra da providência, né? E numa providência muito especial, chamando para si um povo, né? O povo da aliança. E o terceiro momento, irmãos, deste salmo, já no finalzinho, nós temos aí uma afirmação de confiança no Senhor. Está no versículo 20 a 22, tá? Então, repare, qual é a categoria do salmo? É um hino de louvor. Por que que isso é importante? Tem até um autor que eu achei muito interessante, ele falando sobre gêneros, né? E para vocês terem ideia, essa plataforma de videoconferência é um tipo de gênero, né? Textual. Um BO, quando a gente, sei lá, é acometido por alguma situação desagradável, né? Que nós temos algum bem subtraído, aí nós vamos à delegacia, ou virtualmente, e abrimos um BO. É um tipo de gênero também, né? Uma piada que é contada é um tipo de gênero e gera expectativa. Quando você conta a piada, você espera um elemento de surpresa, né? Para envolver algo engraçado, né? Então, o hino de louvor, irmãos, tem essa pretensão de chamar a toda a comunidade da aliança para se deter, relembrar quem é o nosso Deus, né? E essas razões que nós veremos daqui a pouco devem redundar em louvor ao nosso Deus, tá? Então vejamos a primeira parte, os 3 primeiros versículos do Salmo 33, que diz: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvar. Repare na palavra exultação. O salmo já começa tratando de regozijo, de alegria. Talvez um dos livros mais interessantes que eu já li foi o do. O título antigo dele é Teologia da Alegria, né? Mudou de nome. Mas é muito interessante como o autor lá descreve a importância de nós cultivarmos um hedonismo, né? Uma busca pelo prazer responsável, bíblica. Isso é interessante, irmãos, porque na Idade Média havia um falso entendimento da espiritualidade cristã, que achava que para você ser uma pessoa próxima de Deus, você tinha que ser alguém profundamente triste, alguém macambúzio, alguém que estava envolvido por uma tristeza quase melancólica, né? Então nós percebemos na Bíblia, né, que há sempre essa preocupação pela alegria, porque a alegria é que nos vai motivar ao louvor e adoração ao nosso Deus. Então, o autor sagrado destaca, né, que nós devemos ser alegres, devemos nos regozijarmos no Senhor, e reparei no Senhor como a fonte da nossa alegria. Eu sei que as pessoas desejam e batalham por aquilo que elas acreditam que irá lhes fazer felizes, como, por exemplo, boa saúde, boa aparência, sucesso, uma casa confortável, um casamento ideal, filhos, uma independência financeira. Nós achamos que tudo isso, né, são alegrias que nós devemos, são fontes de alegrias que nós devemos perseguir avidamente. Mas nós sabemos, irmãos, que essa alegria que é baseada, fundamentada no ter, ela é transitória e ela não nos sacia definitivamente. Então nós precisamos de algo mais perene, nós precisamos de algo realmente duradouro na nossa vida. Então o salmista apresenta o Senhor como essa fonte de alegria, né? Outro destaque que eu quero fazer é a quem é reservada essa alegria. O versículo 1 menciona os justos e os retos.
que são expressões aqui sinônimas, são expressões paralelas. A quem se destina essa alegria? Não é qualquer pessoa do mundo. É a comunidade da fé, chamada aqui de pessoas retas e de pessoas justas. Interessante que diz assim, aos retos fica bem louvá-lo. É uma questão de conduta apropriada. Faz parte do procedimento do cristão se entregar a uma vida completamente centrada nas coisas de Deus. Uma vida de louvor mesmo ao Senhor. Quando isso não está acontecendo, é porque ou nós não somos crentes, ou porque estamos passando por algum desequilíbrio. E foi isso que me aconteceu, né? Há momentos na nossa vida, momentos de perda. Os irmãos sabem, a maioria de vocês já experimentaram uma situação assim difícil de você perder um ente amado, ou coisas relacionadas com alguma privação da sua saúde, ou dificuldades financeiras. Então, momentaneamente, nós ficamos meio que desequilibrados. E uma maneira de nós termos um equilíbrio espiritualmente falando é quando a nossa vida está centrada nas coisas de Deus e isso redunda em louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aí ele segue dizendo no versículo 2 e 3, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos e no saltério de 10 cordas. Ele menciona 2 instrumentos usados no culto do Antigo Testamento. Esses 2 instrumentos, irmãos, eles são meramente exemplificativos. Você pode ter no Salmo 150 uma lista maior de instrumentos que eram usados também no ambiente de culto. Os símbolos, né? Instrumentos de percussão, instrumentos de corda. Os 2 mencionados aqui são instrumentos de corda. Existe uma discussão infrutífera, né, no nosso meio. Eu até reconheço que alguns irmãos, quando levantam a questão do que deve ter no culto, né, chegando a posições extremamente radicais, de que, por exemplo, há correntes que não acreditam que hoje nós devemos usar instrumentos musicais para louvarmos a Deus. Mas o que eu vejo nas Escrituras é completamente diferente, né? Inclusive, no livro dos Salmos, os santos, né, que estão aguardando a justiça de Deus, mas que já estão ao lado de Jesus Cristo, estão com harpas, né, estão louvando a Deus. Então, o instrumento musical, ele é bem-vindo e não há nenhum problema em relação a isso. Infelizmente, na história da igreja, houve momentos em que se aboliu por completo, né, os instrumentos musicais e em décadas mais recentes se questionou, por exemplo, será que é permitido termos no nosso momento de culto um violão ou uma guitarra? Aí depois a discussão foi relacionada com instrumentos de percussão. Será que podemos ter bateria? Isso não é indicativo de uma igreja renovada, né? Então, com toda essa sorte de discussão. Então, a Bíblia diz que nós devemos celebrar a Deus, nós devemos louvar a Deus, e usando, né, de forma responsável mesmo os instrumentos musicais, não há nenhum problema em relação a isso. Versículo 3 diz, entoai-lhe novo cântico. Interessante que alguns estudiosos acham que esse novo cântico pode ser algo relacionado com escatologia. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Né? Então, nós temos aí a visão escatológica de João, e a expressão novo cântico é mencionada nesse contexto, né? Mas, talvez, irmãos, novo cântico aqui está relacionado mais com uma questão de vigor em relação ao nosso cancioneiro evangélico mesmo, sabe? Aí vem de novo aquela discussão, será que só podemos cantar os salmos, né, os 150 salmos do saltério aqui? É claro que nós devemos cantar esses salmos, mas não exclusivamente
somente esses salmos. Há muitos cânticos na Bíblia. Há muitos ensinamentos preciosos que nós temos que reproduzir. Temos que reproduzir na sã teologia o nosso louvor a Deus. Não há nenhum problema, né, de pensarmos em letras muito precisas e que refletem o ensinamento correto das Sagradas Escrituras, tá? Então, perceba que isso deve ser feito com com arte e com júbilo. Em outras palavras, isso dá a ideia de criatividade, isso dá a ideia de habilidade, de excelência, né? Eu sei que nem todos têm certa facilidade para a música. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade. Eu estou lembrando aqui de um trechinho da música da Nara Leão, né, que ela cantou, era uma cantora de música de bossa nova, de samba canção, e tem um trechinho da música dela chamada Desafinado, né? Aí eu me identifico profundamente com a música dela. Aí ela diz lá que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, e que no peito dos desafinados também bate um coração, né? Então, ainda que eu não tenha, assim, habilidade com música, mas graças a Deus, Deus recebe a adoração de pessoas tão desafinadas quanto eu. Mas nós temos que ficar atentos, irmãos, para que o louvor de Deus seja muito bem feito. Graças a Deus, o Senhor levantou pessoas com habilidades, com boa noção, né, em relação à música. Agora, infelizmente, algumas pessoas se esquecem disso, né? A igreja é muito carente disso. É tão bom como nós temos, como é o caso de Monte Sião, nós temos um grupo de louvor bem afinado, motivado, pessoal interessado mesmo, né? Aí vem novamente aquelas discussões, será que nós devemos ter coral? Eu não vejo problema nenhum em relação a coral, desde que a congregação não se limite a ser meramente uma plateia que fica na expectativa de acompanhar uma espécie de show. Não. Coral é bem-vindo, outras manifestações musicais sejam bem-vindas, desde que tudo isso favoreça a adoração do povo de Deus. Então, irmãos, nós vimos até agora o convite ao louvor ao Senhor. Crentes equilibrados são. A Bíblia fala muito sobre isso, de capa a capa, de que nós fomos comissionados por Deus, nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro para louvarmos ao Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, nesse gênero, hino de louvor, nós temos, no primeiro momento, essa convocação do povo da aliança para louvar o Senhor. Mas, irmãos, nós somos seres racionais. A Bíblia sabe disso. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, por que é que nós devemos louvar a Deus? Aí nós temos aqui, a partir do versículo 4, várias razões para louvarmos ao Senhor. Por exemplo, a primeira razão, nos versículos 4 e 5, nós devemos louvar a Deus tendo em vista o caráter de Deus, os atributos divinos. Perceba isso no versículo 4 e 5, quando ele diz, porque a palavra do Senhor é reta, né? Então nós temos um Deus de integridade. E todo o seu proceder é fiel, né? Olha mais um atributo de Deus, a fidelidade de Deus. Quando falamos de fidelidade, nós pressupomos que Deus é verdadeiro. Deus só pode ser fiel se ele for verdadeiro. Versículo 5, mais atributos. Ele ama a justiça e o direito, né? Novamente, aí, Deus engajado com a justiça no sentido absoluto dessa palavra. E mais ainda, uma afirmação surpreendente. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade do Senhor nos outros atributos é mencionado também aqui.
Interessante, nesse mundo caótico que nós vivemos, nesse mundo de pandemia, nesse mundo de privações, de dificuldades, nesse mundo cheio de tristezas, mas nós precisamos examinar muito cuidadosamente para percebermos que, apesar de tudo isso, a bondade de Deus está presente, não de uma forma tímida, mas diz o texto sagrado que a terra está cheia da bondade do Senhor. Eu estava falando para os irmãos, aquela manifestação de carinho de vocês ao fazer aquele vídeo, aquilo ali, para mim, irmãos, eu não tenho a menor dúvida, é uma das manifestações da bondade de Deus. O fato de nós estarmos aqui reunidos em torno da palavra de Deus, isso é a manifestação da bondade do Senhor. O pão nosso de cada dia, isso é a manifestação da vontade do Senhor, da bondade do Senhor na nossa vida. Então é por isso que nós devemos louvá-lo, por quem ele é, porque o nosso Deus é altaneiro, ele é justo, ele é bom, ele é fiel, por isso que nenhuma das suas promessas vão cair no esquecimento. Em seguida, o salmista nos apresenta mais razões. Mas por que eu devo louvar a Deus? Aí ele vai destacar no versículos 6 e 7 as obras do Senhor. A obra de Deus na criação. Versículo 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Essa palavra exército ou hoste tem vários significados na Bíblia. Pode ser, inclusive, uma menção aos anjos, né? O livro de Jó fala de exército com esse sentido também. Mas aqui, irmãos, esse exército aqui, em relação aos astros, né? Deus fez todas as coisas do nada e ele colocou o céu de uma forma magnífica, cheio de astros, com magnitudes diferentes. E tudo ele fez com uma palavra de poder. Aí ele segue dizendo, no versículo 7, ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Né? Percebo que quando ele tratou aqui da criação, ele vai mencionar dois ambientes praticamente inacessíveis, especialmente para os homens daquela época. Né? Eu me lembrei agora aqui de Jornada nas Estrelas, né? Um seriado da década de 60, embora eu não seja da década de 60, assisti as reprises, né? Dr. Spock, né? Vocês lembram dele? E logo na abertura daquela série, dizia assim, o espaço, a fronteira final, a viagem estelar da nave Enterprise, né? Onde, indo para civilizações audaciosamente, onde ninguém nunca foi, né? Então, ainda que fosse um seriado futurista, ainda estava esse quê, né, de algo misterioso em relação ao espaço. Imagina, na época em que o salmista escreveu, né, quando os servos de Deus contemplavam os céus, né, toda a riqueza, toda a criatividade de Deus se evidenciando em tudo que ele fez, e o mar também, né? O mar para o povo antigo era um local de caos, e a Bíblia mostra esse Deus que é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa reverência, como o Criador de tudo isso. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é digno, Ele é altaneiro, Ele é Criador. Aí no versículo 8, irmãos, nós temos uma convocação solene. Ele menciona, tema ao Senhor. Parece que ele dá aqui uma parada estratégica, né? Aí disse, olha, eu já disse para vocês louvarem a Deus. Eu já dei duas razões aqui, em relação a quem Deus é e o que Ele faz. E agora eu quero reiterar. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Os irmãos sabem que esse temor aqui não é um medo, é uma reverência
é uma adoração que nós devemos a Deus. É mais uma vez o salmista nos convidando à adoração ao nosso Senhor. Mas por que nós devemos fazer isso? Aí ele vai dar novas razões. A terceira razão é a obra de Deus na providência. Ele falou da obra de Deus na criação, agora nós veremos a obra de Deus na providência, versículos 9 em diante. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Está falando de criação ainda aqui. Versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor, no versículo 11, dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Né? Percebam aqui os esquemas humanos, né, temporários, que fracassam, né? E em contrapartida, nós temos os planos de Deus que são duráveis e bem-sucedidos, né? É esse o Deus da providência. Não é um Deus de arranjos, não é um Deus de improvisos, é um Deus que cuida e que planeja de uma forma muito bem deliberada o que vai fazer, de tal forma que tudo o que acontece é pela vontade soberana de Deus. Por que nós devemos louvar? Porque nós estamos diante de um Deus que, inclusive, assegura suas promessas, né? Como ele disse aqui, no finalzinho do versículo 11. Por todas as gerações, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Aí nós devemos aqui lembrar, irmãos, as promessas de Deus, desde o livro lá de Gênesis, quando os nossos pais caíram, e Deus fez uma promessa ao primeiro casal. Essa promessa foi ganhando um detalhamento maior, por exemplo, a partir dos patriarcas, como foi o caso de Abraão, que Deus havia prometido: olha, Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa bênção chegou à nossa geração. Por quê? Porque é um Deus que, quando promete, faz. Porque ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que tem um absoluto controle da história desse mundo. Aí vejo uma constatação interessante no versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Né? Nós temos aqui um ato peculiar da providência de Deus a escolher um povo para si. Deus, irmãos, sabemos também disso, ele se relaciona através de pactos. Ele tem interesse de aproximar as pessoas. E no seu plano de redentivo, ele escolheu a nação de Israel. E hoje, irmãos, em continuidade à nação de Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, nós temos hoje a comunidade da aliança do Novo Testamento, que somos nós. Então, nós somos um povo feliz, porque não temos a qualquer divindade. Hoje, as divindades modernas, irmãos, é a ciência, né? Muitos estão aí cheios de esperança, nada contra a ciência. Os protestantes sempre tiveram muito apreço pela ciência. Mas, infelizmente, muita gente acha que a salvação do mundo vai ser a ciência. A ciência não responde a tudo, né? Outros dizem que a grande divindade dos nossos dias é o dinheiro. Com dinheiro nós fazemos tudo. Mas não é assim. Bendito é a nação que tem Deus, não qualquer divindade, não qualquer ídolo, mas tem como divindade maior um Senhor, exclusiva, somente o nosso Deus. É esse Deus que nos escolhe como seu povo. Deixa eu me apressar. Aí ele vai dando novas razões. Versículos 13 a 15, ele vai elencar mais um atributo divino, a onisciência, né? Deus sabe de tudo. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, né? Veja a grandiosidade de Deus. No versículo 14, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. É ele que informa o coração de todos eles, né? A figura do oleiro, né? E lá em Gênesis, Deus é que formou o homem da terra,
Foi Deus quem produziu essa complexidade que somos nós, que a Bíblia chama de coração, né? Que envolve todos os atributos, né, da humanidade, a nossa intelectualidade, a nossa capacidade volitiva, as nossas emoções, isso tudo tem a ver com o coração, foi Deus quem formou. Então não há dificuldade no Senhor de penetrar nos nossos pensamentos, por isso que nós devemos louvá-lo. E mais ainda, uma outra razão que é apresentada pelo salmista, versículo 16 em diante, que é a soberania de Deus. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo, versículo 17, não garante vitória, a despeito de sua grande força, ninguém pode livrar. Né? O cavalo era o símbolo maior, né, nos momentos de guerra. O cavalo penetrava nas fileiras dos inimigos, né? Talvez, se fôssemos atualizar o texto para hoje, seria mencionado os porta-aviões, por exemplo, né? Eu gosto muito aí do mundo militar e um dos símbolos de projeção de poderio militar, por exemplo, norte-americano, é a sua magnífica frota, né? Inclusive de porta-aviões com propulsão nuclear, né? Então, imagine o maior símbolo, né, militar que representa o poderio de uma nação. Isso isso não garante vitória nenhuma. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhe a vida. É esse o Deus soberano, que apesar de reger esse universo, ele se preocupa com cada um de nós. Ele é misericordioso. Aí o final do Salmo, irmãos, é uma declaração de confiança no Senhor. Lembre-se da estrutura do Salmo. Um convite ao louvor. Por que nós devemos louvar a Deus? Ele apresentou as razões. Por ser Deus quem Ele é, pelo que Ele faz na obra da criação, na obra da providência. E diante de tudo isso, nós temos que confiar no Senhor. Aí foi o meu lexotan, foi a passagem que Deus usou para trazer paz e conforto ao meu coração. Os versículos finais. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, né? Essa palavra escudo, irmãos, é um dos temas, não somente deste salmo, mas de muitos salmos das Sagradas Escrituras, né? O escudo aí representa a proteção de Deus. Há algo equivalente quando a Bíblia fala sobre abrigo de Deus. Tudo faz parte do campo semântico, sabe? Faz parte tudo da mesma família. O fato de nosso Deus ser um Deus protetor. Por isso que a nossa alma deve esperar nele. Versículo 21. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Veja como ele relaciona confiança com alegria. Eu confio em que Deus? No Deus que criou tudo. No Deus que governa absolutamente tudo. E é por isso que eu posso ter alegria, apesar de todas as tribulações que nós atravessamos. Percebem isso? Isso é muito importante. E, finalmente, seja sobre nós. Ele termina com oração. Uma oração bem pequena. Versículo 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Né? O povo de Deus espera, né? Tem essa esperança, né, de que Deus vai agir. Meus queridos, o que é que nós podemos aprender com esse texto? Esse texto nos coloca numa posição de equilíbrio espiritual. E um indicativo que nós estamos com a vida equilibrada é que, primeiro, nós estamos centrados no Senhor. Nós temos prazer de louvar o Senhor. E perceba que louvor está sempre muito relacionado com alegria. Como é que eu posso ter alegria? Quando eu confio nesse Deus.
porque é um Deus que é extremamente generoso. Como ele diz, a terra está cheia da sua bondade. É um Deus fiel, é um Deus que é justo, é um Deus que cuida de nós. Pense nisso. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique essa passagem ao seu coração como ele o fez comigo. Amém.